Neste vídeo, eu vou mostrar o ciclo que prende corretores na instabilidade. A maioria dos corretores não vive uma fase ruim, vive presa dentro de um ciclo. Um ciclo que até parece normal, mas que mantém a venda instável mês após mês. E não é falta de esforço, é repetir o mesmo padrão esperando um resultado diferente. Neste vídeo, eu vou te mostrar qual é esse ciclo invisível e por que, enquanto ele não for quebrado, a instabilidade sempre voltará. O mercado te ensinou somente a apagar incêndio. Quando o mês aperta, você corre, você prospecta mais, você posta mais, você está sempre ali tentando fazer alguma coisa. Quando você vende, você relaxa. E sem perceber, você entra num looping perigoso. Não é que você faz tudo errado, é que nunca você parou para enxergar o ciclo se repetindo. E enquanto esse ciclo não é entendido, não adianta mudar ferramenta, script ou plataforma, porque ele sempre vai se repetir. Neste mapa aqui, eu vou mostrar para você qual que é o ciclo da instabilidade e como que ele pode e como que ele está afetando aí o seu dia a dia. Este ciclo acontece em 4 etapas e quase todo corretor já passou por todas elas. Vamos começar com o primeiro ciclo aqui, que é o corretor corre quando o mês aperta. Este é o ponto onde o ciclo começa. O corretor inicia o mês sem uma base sólida de oportunidades. Os dias passam, as visitas não acontecem, os leads esfriam e a pressão começa a subir. Quando você percebe que o mês está acabando, entra no modo urgência. Você começa a fazer tudo ao mesmo tempo. Prospecta mais do que o normal, chama contatos antigos, posta qualquer coisa nas redes sociais e testa muitas abordagens sem nenhum critério. O problema não é agir, o problema é agir movido pelo medo e não por estratégia. Nesta fase, você não escolhe bem onde investir energia, você só tenta sobreviver mês após mês. Isso gera desgaste emocional, ansiedade e decisões ruins, porque a urgência ela não combina com clareza. Vamos aqui detalhar isso aqui no nosso mapa aqui. Deixa eu só fechar um pouco aqui. Vamos lá. O que significa, né? Ou o que é correr mês quando o mês aperta? Exatamente isso aqui, ó. É a sua reação ao desespero ao final do mês, ou a proximidade de algum lançamento, ou alguma ação específica da construtora. Normalmente, isso acontece porque a falta de vendas ela gera uma urgência emocional em você. Isso é natural. Você está chegando no final do mês, você precisa pagar suas contas, então você começa a querer correr ali em cima da hora. Ou, na verdade, você só corre quando, popularmente a gente fala, quando a água bate na bunda. A consequência disso, a consequência dessa prática, o que significa? São ações que você faz totalmente por impulso e sem nenhuma estratégia. E a ideia aqui que tenha-se um ajuste de mentalidade. Você precisa entender que é o seguinte, a urgência ela não pode definir sua estratégia. Aqui você age com pressa e não com clareza. Em outras palavras, isso basicamente é a vida de todo corretor. A maioria dos corretores que não tem instabilidade financeira no mercado imobiliário são os que agem exatamente desta forma aqui. Só corre quando o mês aperta ou quando a água bate na bunda. Vamos agora então para o segundo ciclo, que é o esforço intenso sem estrutura. Neste ponto aqui, eu até sei, até entendo que você trabalha muito. Você acorda cedo, fica até tarde no stand de vendas ou no escritório, responde mensagem, faz ligações, agenda visitas. De fora, parece dedicação total. Mas, por trás disso, não existe nenhum tipo de processo. Não tem volume previsível de leads, você não tem um pipeline organizado, você não tem uma sequência de acompanhamento e, consecutivamente, você não tem clareza em que tipo de trabalho priorizar. Tudo isso acontece de forma reativa. O esforço ele fica concentrado em poucos dias, sem constância. E esforço concentrado não constrói estabilidade. Na verdade, ele só cansa. Aqui você confunde intensidade com estratégia. Presta atenção que isso aqui é muito importante. E isso cria a sensação de estar sempre ocupado, mas você nunca estará no controle. Vamos para o mapa aqui para a gente explicar um pouco melhor. O que significa esforço intenso sem estrutura? Vamos fechar que está tudo aberto aqui. Significa o seguinte,
muito trabalho concentrado em pouco tempo. Em outras palavras, é você trabalhar, correr atrás só quando o mês está apertando ou quando a água bate na bunda. Fechar aqui. Isso aqui acontece normalmente porque você acredita que intensidade resolve falta de processo. O que a gente aprendeu no mercado, né? É basicamente assim, ó. Você começa a intensificar o seu trabalho quando você está próximo do lançamento. Eu já passei por isso e eu já vi muitos corretores fazendo isso. Você vai no Pirata, fica lá no pré-lançamento, você não faz basicamente nada, você não cria uma estrutura de trabalho para que você possa automaticamente gerar leads, né, e contatos de forma automática, e você só vai trabalhar quando fica lá faltando 10 ou 7 dias para o lançamento. Às vezes, dá até um resultado, você consegue fazer uma venda. E isso também, ele atrapalha um pouco o seu processo futuro. Isso aqui eu vou explicar um pouquinho mais para frente. E aí o que acontece? Aprendemos que você não precisa ter esforço, você não precisa trabalhar, você não precisa ter estratégia. Você só intensifica o seu trabalho próximo do lançamento, que aí você vai conseguir vender. Agora, quanto a gente não sabe, se é um, se é dois, se é meio, e assim vai. A consequência disso na prática, quando você faz isso, você gera cansaço, você baixa a sua qualidade de abordagem e, consecutivamente, você diminui a sua conversão. Isso é óbvio que isso vai acontecer, porque quando você foca 10 dias de trabalho para um lançamento, por exemplo, o que você está fazendo ali? Você está praticando volume com menos qualidade, porque a sua intenção ali não é trabalhar de forma correta, é tentar tirar de alguma forma e, porventura, de repente, conseguir, por esse trabalho intenso, conseguir arrumar ali um cliente. Foi isso que a gente aprendeu no mercado imobiliário, é isso que você tá fazendo. E o cansaço, ele nada mais é que o cansaço físico também ele faz parte, mas o cansaço que eu digo você entra no mercado, você começa a trabalhar, você trabalha muito todos os dias, fica embaixo do sol, você não vê resultado. Então você cansa, mas não de esforço, mas cansa da área. E tem muita gente que vai embora do mercado por causa disso, porque chega uma hora que fala assim, ó, eu trabalhei tanto, mas tanto, mas tanto, que eu não tive nenhum resultado, eu cansei disso, eu vou embora daqui. E por último, para a gente finalizar essa parte do esforço intenso, é onde você precisa ajustar a sua mentalidade. Trabalho sem estrutura, ele não se sustenta. Você acaba trabalhando muito e avançando pouco. Então, para você sair desse ciclo do esforço intenso sem estrutura, você precisa ajustar a sua mentalidade. Ó, eu cheguei a uma época como corretor que eu sabia que todos os meses eu ia conseguir vender pelo menos 5 apartamentos sem precisar fazer muito esforço. Porque eu já tinha criado uma estrutura inteira de captação de clientes que automaticamente, sem muito esforço, eu conseguia fechar aí pelo menos 5 apartamentos por mês. Vamos então agora para esse tópico aqui, ó. Quando 2 vendas salvam o mês. É uma ironia, na verdade, isso aqui, né? Vamos lá. Em algum momento, o esforço exagerado que você faz vai te gerar resultado. Uma entra à venda, às vezes até 2. Isso alivia a pressão momentaneamente. Você respira e pensa, bom, esse esforço funcionou. É só continuar fazendo a mesma coisa para os próximos meses. Mas essa venda, ela não veio de um sistema. Isso é importante, presta bem atenção. Ela veio de um pico de esforço ou de uma oportunidade pontual. Aqui nasce a maior armadilha desse ciclo, a falsa sensação de que tudo está resolvido. E o corretor confunde resultado isolado com crescimento real. E isso impede qualquer mudança mais profunda na sua produtividade. Então, o que significa esse tópico aqui, ó? Passei demais aqui. Aqui, vamos voltar. O que é essa ironia, né, que eu tô falando que quando 2 ou 3 vendas elas salvam o teu mês? O que ela é? É aquela venda pontual. É aquela venda que cai no seu colo, certo? É aquela venda que você não tem sistema. Isso acontece porque alguma oportunidade caiu no seu colo. Você está no plantão de bobeira, de repente atendeu o cara na vez, o cara foi para comprar, não foi você que quis vender. De repente você leva um corretor, manda um cliente aí, você atende um 50, certo? Então são aquelas vendas que caem no colo. Ou, em alguns casos, são aquelas vendas que você faz aquele esforço exagerado para o lançamento e você acaba aí com muito custo, com muito suor, quase no limite da sua vontade aí, conseguir tirar aquela venda.
A consequência disso, na verdade, quando isso acontece mês após mês, é que ela gera para você uma falsa sensação que agora vai. Como é que a gente muda isso? Ajuste de mentalidade. Você tem que entender que venda isolada, ela não é crescimento. E aqui nasce a ilusão da estabilidade. Eu sei que é difícil para o corretor, principalmente quando você fica 2, 3 meses sem vender. Tem muita gente que, de repente, faz aquela venda que cai no colo, por exemplo, ou por aquele esforço exagerado. Tem corretor que relaxa, fica 2, 3 dias sem trabalhar e dá aquela sensação que você é o fodão, que você ganha muito dinheiro. Porque às vezes também, quando você faz uma venda e coloca 15 mil reais no bolso, e você pega essa comissão de uma vez, te dá aquela falsa sensação que você ganha muito dinheiro. Na verdade, não. Então esse é um dos ciclos também que eu acho que é um pouco perigoso e que ajudam o corretor a ficar dentro desse ciclo de instabilidade. E o último, e o quarto tópico aqui, que eu falo que é o ciclo do relaxamento e volta ao zero. Vamos lá. Depois de vender, o seu comportamento muda. Você desacelera, você prospecta menos, você para de postar, para de nutrir contatos, para de organizar seu pipeline, mas não por preguiça, por aquela sensação de alívio. Poxa, consegui fazer uma venda. O problema é que, enquanto você relaxa, o seu funil ele fica esvaziando. O próximo mês começa exatamente como o anterior, sem oportunidades em andamento, ou seja, sem expectativa de você gerar novos negócios. Então o ciclo ele se reinicia. Pressão, correria, esforço exagerado, aquela venda pontual, relaxamento e você volta novamente à estaca zero. Sem perceber, você passa anos repetindo esse padrão. No meu caso foram quase 2, achando que o problema é o mercado, a crise ou o momento. Quando, na verdade, o problema é o ciclo invisível que nunca foi quebrado. Vamos detalhar para vocês um mapa para ficar visual aqui. O que é o relaxamento e a volta à estaca zero? Normalmente, quando o corretor vende, o corretor tira o pé, para de trabalhar. Isso acontece porque você confunde alívio com progresso, ou você confunde movimento, né, com progresso. Na primeira aula lá, nós falamos bem sobre isso aqui. A consequência de tudo isso, quando você faz esse relaxamento, é o seu funil esvazia e o próximo mês ele começa tudo de novo do zero. Vou dar para vocês um exemplo aqui. Ó. Eu era gerente e tinha um corretor de um outro gerente que ficava próximo da nossa bancada lá. Eu não sei muito bem o histórico desse corretor. Eu só lembro que ele ficou lá uns 15 dias fazendo uma oferta para o lançamento comercial. E o gerente dele deu para ele uma listagem com, sei lá, com 5 mil nomes. Esse rapaz ficou o dia inteiro lá, os 15 dias ligando para essa base aí. Não sei como foi a consequência disso, mas quando lançou lá um prédio comercial, esse corretor conseguiu vender meia laje. Muito porque o gerente, basicamente, ele fez toda a parte de negociação. O que aconteceu logo após o corretor vender? Passou uns 15 dias, o cara pegou 70 mil reais de comissão e desapareceu. O cara voltou para a cidade dele e ficou 3 meses lá ostentando dinheiro. O que aconteceu com isso? O cara deixou de gerar novos negócios, deixou de gerar novas prospecções, principalmente deixou de conversar com o cliente que comprou se ele podia indicar outras pessoas para o mesmo empreendimento. Ou seja, o que ele fez? O funil, onde ele deveria estar nutrindo mais clientes para entrar no funilar, e começou a esvaziar, porque o cara parou de trabalhar. Quando ele voltou, o cara tinha gastado todo o dinheiro, não tinha um carro para andar e ele estava novamente na estaca zero. Então, esse exemplo aqui real foi só para ilustrar o que realmente acontece com todos os corretores, todos os dias na corretagem. Como é que eu ajusto isso? Você precisa entender que a venda, quando você faz a venda, ela não encerra um processo de trabalho. Ela exige uma continuidade. E o ciclo do trabalho ele precisa recomeçar. Então, eu falei para vocês agora que eu conseguia facilmente fazer 5 vendas por mês. Isso porque eu montei uma estrutura de trabalho que me ajudava a automaticamente entrar leads ali no meu funil de vendas. E quando eu fechava uma venda, eu intensificava o meu trabalho para que eu não caísse na tentação de ficar lá 2, 3 dias com o pé para cima achando que eu já estava rico. Então é isso que eu fazia. E eu só parava realmente, tirava o pé de trabalho quando eu estava de férias, que era dezembro ou janeiro. Fora isso, o meu foco era 100% em gerar novas estratégias para gerar todos os dias novos leads. Vamos fechar aqui? Então o que acontece? Quando você olha e enxerga esse ciclo de fora,
tudo vai começar a fazer sentido para você. Você vai perceber que o problema nunca foi a sua capacidade, foi viver sempre, entre aspas, né, reagindo ao mês, em vez de construir uma estrutura contínua. Enquanto você viver nesse ciclo, a instabilidade ela sempre vai te vencer, porque esforço ele resolve agora, momentaneamente, mas a estrutura de trabalho ela sempre vai resolver. Se esse ciclo ele te parece familiar, é porque ele é mais comum do que parece. E não se quebra esse padrão com mais força, com mais trabalho, com mais ligações. Se quebra com estratégia. E esse vídeo foi feito para te mostrar o ciclo. Não para te prometer milagre, não para te tirar da reação e te colocar no controle. Quando você entende o ciclo, a instabilidade deixa de mandar em você. Aqui embaixo na descrição eu deixei um link onde eu preparei um material, um e-book totalmente gratuito, onde eu reuni as melhores estratégias, os melhores passo a passo para você melhorar a sua prospecção e conseguir gerar leads todos os dias. O que você precisa fazer agora é, vai aqui embaixo na descrição, acessa o link e você baixa esse e-book gratuitamente e já começa a usá-lo sem moderação. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, já se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo para que outros corretores possam ter acesso a essas informações. E pela sua paciência de ter esperado chegar até aqui, eu deixo aqui meu muito obrigado e eu te vejo agora no meu próximo vídeo.